Oiê! Mais um vídeo nesse canal. E eu estou muito feliz por estar aqui, gente. Muito mesmo. Acho que já fazia umas 2, 3 semanas que eu não gravava. Intensificaram as questões minhas. Mas, enfim, quem assistiu meu último vídeo vai entender que eu estava passando por um processo assim bem complexo. Na verdade, um encontro de mim comigo mesma, com meus traumas, com as minhas questões em relação ao curso também. Agora eu tô de férias, mas me sinto muito melhor, muito mais fortalecida e muito mais propriedade para vir aqui falar as coisas que eu vou vir falar hoje para você. Eu não sei se você já se deparou com essas questões de você perguntar a você mesmo realmente tudo que veio da tua infância que te afeta hoje, ou você simplesmente vai vivendo e sem saber por que se comporta de determinada maneira, às vezes com explosões de raiva, às vezes com frustrações que você não entende por que você está sentindo aquilo, ou porque você age de uma forma passiva diante de uma situação que necessitava que você fosse mais enérgica, mais decisiva, mais confiante. E eu acho que muitas dessas respostas estão hoje no assunto desse vídeo que eu venho trazer para vocês. Mas antes de qualquer coisa, bota o dedo aí nesse like. Gente, YouTube, preciso de quê? Eu preciso que vocês também... eu não gosto de dizer esse termo, faça a sua parte, assim. Eu sempre que vejo um vídeo, assim, às vezes eu lembro, às vezes não lembro, mas quando eu sou lembrada pela pessoa, pelo youtuber que tá fazendo o canal, eu costumo sim dar o like e me inscrever e comentar se de fato aquilo me inspirou a isso, né? E eu espero que aqui você se sinta também motivada a comentar. Então, se você quiser já deixar seu comentário desde agora, depois, claro, que deu o seu like, que se inscreveu no canal, que compartilhou esse tema com alguém. Gente, esse tema é de utilidade pública, sério. E todos os temas que eu trago aqui, eles têm sempre esse viés, sabe? Porque aqui também eu tô rasgando meu coração com vocês, eu também tô trazendo minhas questões para vocês, eu tô sendo, sabe, aplicando o que eu aprendi também em outros conteúdos, que é justamente de Brené Brown, que eu falei para vocês sobre esse livro. Quero trazer uma resenha também só sobre esse livro para vocês entenderem a grandiosidade disso e como é curativo, como é um efeito curativo esse de você não ter medo de expor suas vulnerabilidades. Às vezes a gente fica uma vida toda ouvindo de muitas pessoas: não expõe seus pontos fracos, não expõe suas vulnerabilidades, que vai vir alguém, vai te dar uma rasteira, vai usar aquilo contra você. E de fato, gente, nós estamos à mercê disso acontecer, sim, mas não apenas nessas situações. Quem quer realmente lhe dar uma rasteira ou lhe prejudicar, vai encontrar alguma forma, sabe? Você, assim penso eu, compartilhando as suas dores ou não. Mas, quando você compartilha, você ganha uma coisa que não vem de nenhuma outra forma, que é gerar de fato empatia. E eu acho que essa empatia, ela nos faz com que a gente encontre pessoas ao nosso redor, pessoas muito importantes e que serão muito relevantes na nossa vida. Então, eu desde que comecei a aplicar, né, na minha vida, essa receita tem me sido muito bom, porque eu tenho encontrado no meu caminho, na minha trajetória, pessoas maravilhosas que eu me identifico, que me acolhem, que eu também acolho, e é uma troca muito bacana. Mas não é o tema desse vídeo, não é. O tema desse vídeo é outro, e eu quero desde já apresentar para vocês, que é o tema baseado neste livro aqui, de Stephanie Stahl. Eu não sei se pronuncia assim o sobrenome dela, creio que o nome sim, e se chama Acolhendo Sua Criança Interior. Gente, que livro! Que livro e que abordagem fantástica. Antes de eu começar a falar sobre esse livro para vocês, eu preciso contar um pouco como foi a história até eu conhecer esse conteúdo aqui. Eu faço parte de um grupo de psicologia. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia, sou apaixonada pela área, sempre fui desde que entrei em contato com esse conteúdo.
Eu até esses dias eu trouxe, tá ali, depois eu mostro ou não pra vocês, um material ainda do meu ensino médio. E pra quem não sabe, eu não cursei esse curso agora de psicologia, não é o meu primeiro curso. O primeiro curso que eu fiz foi letras. E eu fiz letras por uma razão. Sim, na época não era me viável pagar o curso, a federal era muito concorrida, então para mim que vim de escola pública isso não é desculpa, mas eu sempre tive muita dificuldade em exatas, em química e física, que era necessário para atingir a pontuação necessária para eu ingressar na faculdade. Como eu também não tinha certeza se eu ia aguentar o baque, eu digo aguentar o baque, gente, porque para ser psicólogo você tem que sim estar com a cabeça boa, claro, lógico. E hoje eu tô vendo isso, e foi conteúdo do vídeo passado, que eu estou nessas inquietações, mas eu creio muito que tudo tem um propósito de ser e que tudo no final nos fortalece, nos ajuda e nos impulsiona a coisas maiores. Então, gente, o assunto do vídeo vai ser esse: acolhendo sua criança interior. Que conteúdo fantástico. Então, como eu estava dizendo, eu faço parte desse grupo que compartilha materiais a esse respeito, e eu vi um PDF desse livro e eu fiquei bastante curiosa. Salvei o livro, não dei importância, deixei pra lá, quando eu tiver um tempo eu leio esse livro. E aí, gente, me inquietou porque eu vi que foi tema de trabalho de alguns professores meus falar sobre a questão do acolhimento da sua criança interior. E aí me suscitou ainda mais o interesse. E aí eu pensei, nossa, deve ser bem interessante esse assunto, de fato, e deve ser bem elucidador e trazer muitas respostas. E por que não dizer cura a nossa saúde mental, cura, restauração, reparos, eu acho que essa é a palavra, reparos na nossa trajetória da nossa infância, e quando nós nos tornamos adultos, essa criança continua em nós. Você sabia disso? A sua criança interior continua em você e nós precisamos acolhê-la, e é o que esse livro traz. E aí, gente, quando eu ouvi que os meus professores estavam debatendo, fazendo até cursos sobre esse assunto, me chamou a curiosidade. E aí, como meu tempo é muito corrido, eu decidi procurar eles nas plataformas de audiobook ou no YouTube. Quando eu encontro, eu gosto de ouvir um pouco, saber se o livro realmente é bom. E que se merece ou não minha atenção, porque infelizmente ou felizmente nós temos uma infinidade de conteúdos maravilhosos. Eu diria felizmente, claro, pensando melhor, felizmente, mas o tempo é curto, né? Eu sou dona de casa, eu tenho minhas obrigações, então eu queria saber se realmente o livro valia a pena. E aí comecei a ouvi-lo, encontrei no YouTube a versão completa, comecei a ouvir durante a academia, durante eu fazia as coisas em casa, porque eu também sou dona de casa, e comecei a me impressionar. Aquela mensagem de alguma forma começou a tocar bem fundo no meu coração. E continuei ouvindo, e cada dia uma mensagem mais e mais reveladora, e mais empolgante, e mais que me fazia bem ouvir aquilo, entender isso e de fato dar à minha criança interior aquilo que ela precisava. Estou dando ainda, na verdade, é um processo, sabe, gente? Que eu não vou ser hipócrita para vocês dizer, eu li o livro, estou 100%. Eu acho que é uma construção de cada dia, você decidir estar bem e querer e buscar isso a cada dia. E aí, gente, o que aconteceu? Eu amei o livro. Eu me encantei de tal forma pelo livro que eu disse, eu vou comprar esse exemplar. E eu não só satisfeita em decidir comprar o exemplar, eu saí falando o livro para todo mundo. Então, no trabalho, compartilhei com as pessoas na aula da natação da minha filha, na igreja, no WhatsApp, no Instagram. Então eu comecei a ser realmente se fosse, né, qual o nome, meu Deus? Quando você compartilha de algo, mas aí eu não ganhei nada, né? Não tô ganhando nada, mas eu fico muito feliz. Uma mensagem que seja tão boa pra mim, seja boa também pra outras pessoas. E aí, gente, quando eu botei o livro no carrinho de compras, lá no site, eu vi que tinha esse aqui também, que é o mesmo tema, e eu, oxi, que livro é esse? E aqui é um caderno de atividades desse livro, e ele traz as atividades
para você cumprir, você se entender ainda melhor. Eu achei isso fantástico. E o interessante, eu não sabia, né? Eu soube depois que eu comprei o livro. Você pode adquiri-los independentemente. Se você quiser adquirir só esse, se você quiser adquirir só esse, se você quiser adquirir os dois, como eu gostei muito do conteúdo, eu adquiri os dois e comecei a fazer. Então esse aqui é tipo um manual prático para como você seja uma espécie de seu próprio terapeuta. Você vai entendendo as questões, fazendo os exercícios e se compreendendo de uma forma muito boa. Eu tô aqui, ó, na metade, eu não terminei o caderno e já vim aqui falar pra vocês. Gente, então vamos ao conteúdo um pouco sobre o livro. Eu não vou falar sobre tudo, mas eu espero do fundo do meu coração que depois desse vídeo você se sinta bem convencido a procurar esse material, seja qual for a plataforma, seja qual for o meio, e você se beneficiar de todo esse conteúdo que tem aqui da Stephanie. Eu recomendaria você comprar o exemplar mesmo, como eu fiz, se eu conseguir te convencer, mas se não, ouve um pouco, vê um pouco a mensagem, assiste o resto dessa resenha, que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico. Então, gente, às vezes a gente tem muitos problemas de ansiedade, nosso coração acelera. Eu tinha muito isso, pelo menos, principalmente na hora de dormir, algo que eu achei que já tinha ficado lá pra trás, mas voltou com muita força. E aí eu estava já em terapia, acompanhamento também psiquiátrico, e não sabia o que fazer, que ele estava realmente deixando minha cabeça bem preocupada, bem, como é que eu posso dizer, triste, realmente, para baixo. E eu disse, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo para eu poder aprender a lidar com isso que faz parte de mim, de alguma forma. Alguma lacuna, alguma ferida que aqui ficou e que está se refletindo isso nesse momento meu que estou vivendo agora. Então não é questão, gente, como eu falei no vídeo anterior, de eu estar me deparando com conteúdos na faculdade que me perturbam. Eu descobri que, de fato, o que me perturba é essa questão de eu não me controlar, né, emocionalmente e principalmente em relação à ansiedade. Então, ansiedade é tal coisa, gente, a gente fica tentando controlar, mas na verdade a gente precisa muito mais acolher as nossas questões, acolher coisas do nosso passado, acolher a nossa criança interior, para que a gente de fato encontre um caminho que verdadeiramente vai ser um divisor de águas na nossa vida. Eu quero aprender muito mais. Eu tô só no início, gente. Stephanie Hall também tem um livro sobre autoestima que eu quero com certeza adquirir. Mas a nossa autoestima está muito atrelada à criança que a gente foi. E aí ela diferencia, gente, a criança sol da criança sombra. Eu quero aqui mostrar para vocês essas duas ilustrações aqui. Criança sombra. Essa que eu mostrei. E aqui ao final do livro você consegue ver a criança sol. Então, gente, já que eu tô aqui, ó, a criança sol é tipo aquela criança que recebeu todos os cuidados, todos não, porque sempre temos falhas e sempre temos lacunas, e essas lacunas é por onde entra a luz, gente, porque se a gente for também suprido de tudo, a gente também não vai dar valor, muitas vezes, ao que nos é colocado de benéfico. A gente vai achar que é tudo muito bom. Mas digamos que seja aquela criança que recebeu o carinho dos pais, afetividade, cuidado, afeto, as necessidades suas bem satisfeitas, a orientação, preocupação, elogios e tudo mais, que tornaram ela uma criança fortalecida, confiante intelectualmente e fisicamente, emocionalmente, e com certeza se tornou um adulto bem mais resolvido. E, no entanto, a criança sombra é aquela que passou por os seus momentos, né, de talvez abandono, talvez de falta de elogio, falta de afetividade, de carinho, de amor, de reconhecimento, de acolhimento. E aí todas essas questões vão deixando a nossa criança, assim, uma criança sombra. E a gente cresce com essa sensação de fracasso, de necessidade de validação externa, necessidade de amparo, necessidade de acolhimento, necessidade de amor e carência excessiva ou pouca ou grande, toda carência
infância, ela revela uma falta e muitas vezes a gente não sabe entender, não sabe como lidar com isso na fase adulta, mas é porque isso se originou lá de trás. E sim, gente, 100% das nossas questões são originárias na nossa infância e são traumas que nós carregamos desde lá. Gente, então vocês sabiam que boa parte das suas inseguranças são questões que vieram desde a infância até a sua fase adulta? A constituição da sua autoestima está totalmente ligada a essa criança que lá ficou e está dentro de você. Então, Stephanie Hall, ela fala exatamente isso, que essa criança, ela deixou sequelas, ela deixa sequelas na nossa vida. Stephanie fala também que se você for uma criança, você é uma pessoa que se auto-sabota constantemente, provavelmente você foi uma criança ferida e que você continua ferida e suas feridas continuam abertas. Então, é necessário essa mudança de percepção e eu acho fantástico quando ela faz uma analogia para que você também mude a sua perspectiva, né? Você mude o seu lugar para que você consiga enxergar-se de uma forma diferente, melhor. E eu tenho feito muito esse exercício, tem sido muito curativo para mim. Eu tinha uma questão que eu ficava muito impactada do meu passado. Quero que fique no passado, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer para o presente, porque eu preciso acolher aquela criança que está lá, necessitando do que lhe faltou, necessitando do afeto, necessitando do amparo, necessitando de todo o acolhimento que lhe foi negado, que deixou a ferida. E nisso, gente, eu quero deixar bem claro também que eu não sou insatisfeita com a educação e nem com a forma como meus pais me criaram, me educaram. Eu tenho plena consciência que eles deram exatamente o melhor que eles podiam para mim e o melhor que eles podiam me dar. E faltou até, tenho certeza, a consciência da parte deles. Se algo estava faltando, acho que eles pensaram que até deram até demais. Mas, infelizmente ou felizmente, na fase adulta, infelizmente, né? Essas questões, elas eclodem e nós precisamos buscar meios de estar bem. E aí eu tenho um elogio para você que está aqui, porque você está aqui por essa razão, porque você está procurando meios de ficar bem. Isso é muito louvável. Você está buscando ajuda e um conselho que eu posso lhe dar nesse sentido é: jamais pare de buscar ajuda. Pessoas que amam você, que você ama, que você se sente bem acolhido, sim, mas o maior afeto que você pode dar é o de proporcionar a você mesmo. Então, gente, esse livro, ele traz 3 personagens, né? A criança Sol, aquela que foi, digamos que, abandonada, retraída. A criança Sol, Sombra, que foi abandonada, retraída. A criança Sol, que é aquela que recebeu as coisas que ela necessitava na sua vida. E o adulto reflexivo, o adulto racional. Então, hoje você é um adulto racional. Então, você vai precisar tomar posse desse lugar, né? De lugar de ser adulta. Eu tenho que tomar posse do meu lugar hoje como adulta e falar e ter um certo diálogo com a minha criança interior em vários sentidos, para que eu possa, como é que eu posso dizer, gente, fornecer a essa criança o que ela precisa. Então, a perspectiva aqui muda, porque agora você é um adulto. Então, você não precisa estar sofrendo daquelas questões que ficaram na infância e você precisa trazer tudo isso para sua consciência, sabe? Tem uma parte muito delicada no livro que eu achei fundamental. Para mim, foi bem revelador. Porque eu tinha sempre dentro de mim uma questão que era não ser boa o suficiente. E não ser boa o suficiente pra nada, gente, pra nada. E é uma das questões também que eu protelei tanto dar continuidade a esse canal. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre procrastinação, acho que foi o meu primeiro vídeo. E agora eu tô com muito mais embasamento teórico e eu acho isso fantástico, porque parece que a gente sabe dentro da gente, no nosso coração, lá no fundo da nossa alma. Mas quando a gente encontra vozes e pessoas que a gente pode se fundamentar e que de fato encontram o caminho e ajudam tantas pessoas no mundo todo, a gente diz: não, eu tenho razão, então é por aqui que eu devo ir. Então, o livro, ele fala muito isso, de você, por exemplo, não se sentir boa o suficiente, é questão lá de trás.
faltou um elogio, faltou um reconhecimento, talvez faltou um amparo, um acolhimento, afetividade, em situações que hoje vem a você dessa forma, sabe? E também a questão de eu preciso agradar para ser amado. Então, às vezes a criança ela vem num lar conturbado em que ela não quer ser um problema e ela se sente um problema. Então ela sente que ela é responsável pela felicidade dos pais. Então ela quer agradar a todo momento, ela quer ser a melhor filha, ela quer ser a menina mais comportada que ela pode ser, porque ela quer ser amada, então ela se sente responsável por isso. E isso, infelizmente, é um movimento que pode acompanhar até a fase adulta. Então, na fase adulta, aquele adulto que sente a necessidade de agradar o tempo todo, que lhe falta o não, que lhe falta essa postura, né, firme, confiante, porque é aquela criança que não recebeu, que achava que o tempo todo tinha que ser responsável pelo que sentia, e também pelos sentimentos dos outros, no caso, os sentimentos dos seus pais. E aí, gente, qual o caminho que a Stephanie, ela fala? Eu vou falar o caminho, alguns caminhos, mas eu enfatizo, gente, nada desse vídeo aqui não substitui essa leitura maravilhosa desse livro. Eu vou ler o livro, eu já ouvi todo o livro, quase todo, no YouTube. É um livro maravilhoso e eu quero agora lê-lo aqui nesse exemplar, sublinhando, marcando, sabe? Porque é uma coisa fantástica. É muito maravilhoso mesmo. O que eu quero dizer? Esse livro, ele fala que agora você, tal como adulto, você pode reprogramar através de visualizações, através de autoafirmações, através de você dizer, né, um diálogo à sua criança interior. Você foi ferida, mas agora você não vai ser mais. Você não vai ser mais ferida enquanto criança. Se você for ferida, você vai ser enquanto adulto, e aquelas questões que acontecerem na sua vida adulta, elas vão ser lidadas como um adulto e não mais como uma criança. Então, talvez se eu estou falando para uma pessoa, por exemplo, que teve relacionamentos abusivos, sucessivos, então é aquela criança que geme, aquela criança que chora, aquela criança que necessita de um amor e de um reconhecimento, mas não é um amor e reconhecimento de quem ela gosta, de uma pessoa legal com ela. Ela quer o amor e reconhecimento de uma pessoa que é ruim com ela, que faz maldade com ela, talvez por ter vindo de um lar que era isso que ela via. Então, se ela foi talvez até abusada ou agredida, né, sofreu maus tratos, ela pode vir a ter essa necessidade de validação, autoafirmação e afeto de pessoas que a ignoram, que não a valorizam. Isso, infelizmente, quando não acompanhado, eclode na vida adulta. E pode ser uma das razões, gente, isso aqui é uma das razões, eu quero deixar bem claro isso, pela qual você não consegue ter relacionamentos saudáveis. Então, um relacionamento saudável de alguém que te ama, te valoriza, que é recíproco com você, não lhe é atrativo, porque a sua alma necessita aquilo que lhe faltou. Então, a Stephanie é tão fantástica que ela mostra e ela fala como você fazer isso. Então, basicamente, ela pega a questão lá da infância, do que foi sofrido, do que aconteceu, de algum trauma, alguma questão, ela traz para a fase adulta. Então, a criança que sofreu isso, ela se tornou um adulto assim. E ela diz o caminho da cura, né? Ela diz o caminho de você ficar bem, ficar melhor, ficar bem resolvido nessas questões. Então ela fala, você tem que falar para o seu adulto, para sua criança, enquanto adulto, isso, isso e isso. Então são vários casos, são várias situações. Eu tenho certeza que em uma ou duas ou várias delas você vai se identificar e você vai conseguir ter esse diálogo mais claro, sabe? Quando a gente sai do nosso inconsciente, a gente traz a clareza, as nossas emoções, elas se autorregulam. E é justamente a proposta desse livro, gente. Então, por que esse livro para mim foi tão maravilhoso? Pra gente fechar essa conversa, que eu acho que já tá bem longa. Esse livro, ele mostra que você não precisa viver no modo piloto automático. Que você não precisa viver achando que não é boa o suficiente. Você é boa o suficiente.
para o que você se propôs a fazer hoje. E não importa a aparência, não importa o tanto de conhecimento que lhe falta. Gente, olha só quanto conhecimento que tem no mundo, quantos livros foram escritos. Quer dizer que eu só vou ser uma pessoa intelectualmente suficiente para vir aqui ter propriedade para falar para vocês se eu ler pelo menos 500 livros ou milhares de livros. Eu creio que não, eu creio que importa eu estar aqui trazendo um conteúdo que seja válido, que de verdade tenha impactado a minha vida, assim como impactou a vida de tantas pessoas, e que venha trazer melhora para a tua vida, que venha trazer libertação, que venha trazer uma nova perspectiva para o seu sofrimento. E essa é justamente a proposta do livro. É você, enquanto adulto, você conseguir esse distanciamento e você entender suas questões, sabe? Acolher e aceitar, né? Tem uma frase muito bacana que eu vi no curso do Roberto Marques. Recentemente participei de um workshop maravilhoso que teve aqui na cidade. E ele falava muito: aceita a tua vida tal como ela é. Gente, aceitar a sua vida tal como ela é o melhor remédio, um dos melhores remédios, né? Não sei se é o melhor, mas eu creio que um dos melhores remédios para a nossa saúde mental. Então, a gente sofre porque a gente não aceita questões, porque a gente reluta, porque a gente vê que as coisas não são como a gente gostaria. E, de fato, a gente vai viver frustrado. Então, são questões, muitas vezes, lá da infância, porque talvez faltou a frustração ou houve frustração em excesso. Eu não sei lidar agora na fase adulta com isso, e é um problema, infelizmente, cada vez mais recorrente com essa necessidade ou com essa super potencialização da frustração, né? A frustração é algo a ser superado. Todos nós nos sentimos em algum momento da nossa vida frustrados, mas a gente não precisa superdimensionar, né, essa frustração. A gente pode aprender a lidar aceitando a nossa vida, aceitando as condições das coisas ao nosso redor, das circunstâncias ao nosso redor. Stephanie Hall diz que a nossa criança sombra, ela pode se tornar a criança sol. Ela pode ser acolhida, ela pode ser amada, e isso me lembra muito outro livro que eu li, que se chama Autocompaixão. Eu já falei sobre ele aqui nos livros, eu vou procurar a foto e colocar aqui para vocês. Você pode se dar aquilo que lhe faltou, você pode se dar aquilo que você espera tanto dos outros, você pode se acolher, você pode ser uma pessoa a ser confiante e confortável dentro de você mesmo, sabe? Creia, porque eu creio que nós não estamos aqui à toa, que Deus nos criou com um propósito de vida, e todas as nossas experiências são válidas porque elas moldam quem nós somos e nos levam a alcançar pessoas, e quando a gente alcança pessoas, quando a gente muda de alguma forma a vida de outras pessoas, essas pessoas também mudam a nossa vida. Eu estar aqui falando e trazendo esse conteúdo para mim é curativo, e eu espero que esteja sendo para você também. Nós temos um propósito maior, nós estamos aqui para se destruir, para ficar sofrendo, para não aceitar questões lá do passado. Nós podemos mudar a nossa história, nós podemos pedir força a Deus, e eu tenho orado muito mais nesse propósito, tenho buscado orar, e essas orações ao longo do meu dia têm me ajudado muito e me fortalecido muito mais. Eu tenho encontrado amparo nos braços do meu Pai, e isso vem de um relacionamento que não é perfeito. Meu relacionamento com Deus não é perfeito, dele para comigo, com certeza sim, mas o meu para com ele não é. Mas é por isso que ele esteve aqui, por isso que ele morreu por mim, porque eu não sou perfeita, porque eu preciso do seu amor, do seu perdão, do seu amparo. Então, quando vierem as dúvidas, os temores, as inquietações, diga para você mesmo essas palavras: Jesus me ama, ele morreu por mim, ele morreu justamente por eu ser tão imperfeita, tão pecador, tão indigno. Por isso ele veio e morreu por mim. Que você tenha um dia abençoado, que essa mensagem tenha de fato encontrado espaço no seu coração. Espero de verdade que o que eu tenho trazido aqui para vocês seja verdadeiro, seja legítimo, seja relevante na sua vida.
Deixa aqui o comentário qual parte que você acha que você se identificou, se você acha que você é uma criança sol ou uma criança sombra, e se você vai buscar curar as suas feridas a partir desse momento. Eu espero que sim, espero que você tome essa decisão, porque são decisões que você precisa tomar por si mesmo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!